Olá, gente bonita! Eu sou a Cleide Vilela, do podcast Elas Perguntam. Hoje nós vamos gravar o episódio de número 55. Antes de começar, eu quero agradecer ao nosso estúdio, a equipe do nosso estúdio que fica no segundo piso do Angra Shopping, número 122, uma equipe maravilhosa, um estúdio maravilhoso. Eu tô aqui com a Mayara Mendonça. Olá, gente bonita! É um prazer estar aqui com vocês nesse mais um episódio. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. Ele tem 45 anos, casado, pai, nascido e criado em Angra, comerciante, bacharel em administração e pós-graduação em administração pública e gerência de cidades. Ele é o Leandro Pires. Seja bem-vindo. Olá, gente bonita. Cleide, muito obrigado pelo convite. Mayara, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês no podcast voltado para mulheres e voltado para o povo cristão. Então é um prazer estar aqui, tá? Prazer todo nosso. A gente trouxe você aqui hoje, nós te convidamos, porque eu conheço o Leandro há um bom tempo e o Leandro tem uma história de vida muito bacana. E esse podcast aqui é para compartilhar histórias desafiadoras, pessoas que desafiam a lógica, pessoas que vão entregar para você que está em casa o despertar da tua coragem, desse gigante que está dormindo, né, Mayara? Às vezes a gente precisa de uma viradinha, alguém que passou pelo processo e fala assim, eu fiz dessa forma, e você que está em casa está precisando escutar isso aqui para também ter essa virada de chave. E vamos lá então, Leandro, fala um pouquinho sobre a tua trajetória. Bom, gente, quem é o Leandro? Leandro é um cara que começou a trabalhar aos 9 anos de idade no antigo Hotel do Frade. Comecei lá como boleiro, catador de bolinha nas quadras de tênis. Com 16 anos eu tive a minha primeira carteira assinada, também no Hotel do Frade. Fui auxiliar de serviços gerais, ou seja, trabalhei muito no jardim, cuidei muito de banheiro, enfim. Trabalhei bastante nessa época e nesse período eu fiquei por 8 anos, mais ou menos 9 anos nessa empresa. E um dia eu estava meio chateado, meio triste da vida, querendo sair, fazendo tudo para ser mandado embora dessa empresa. Aí veio uma mulher, eu acho que ela nem vai lembrar disso. O nome dela ela chegou para mim e falou o seguinte: Leandro, por que você não pede para sair do emprego? Por que você não pede para fazer outra coisa da vida e faz um acordo para que você deixe a porta aberta? E no dia seguinte eu segui o conselho dela e no dia seguinte eu fui lá e pedi para sair da empresa. 30 dias depois eu fui contratado para trabalhar no Hotel do Frade, só que na recepção do Hotel do Frade. Então eu fiquei por 10 anos na recepção do hotel, e lá também a gente conseguiu construir alguma coisa, foi trabalhando, até que um dia eu cismei de virar comerciante e empresário, e corri atrás disso. E como é que eu fiz isso? Foi com muito trabalho e muito estudo. Nessa época do hotel, principalmente na época que eu fui trabalhar, eu comecei a trabalhar de madrugada, então eu trabalhava de 11 às 7 da manhã, saía do hotel 7 horas da manhã, dormia, 4 horas da tarde eu acordava, pegava um ônibus para Angra dos Reis para poder estudar, chegava 10h40 na porta do hotel para poder estar trabalhando. Eu tenho um agravante que a minha mãe também nunca deixou parar de estudar. Então, por que eu estou falando assim? Porque eu acho que o importante da vida da gente é a gente nunca desistir e tentar conciliar as duas coisas, o estudo com o trabalho. Então eu saía muito cedo, trabalhava a noite inteira e saía muito cedo para poder, enfim, correr atrás das coisas da vida. Minha mãe nunca deixou. Eu sou disléxico, então eu tenho um problema sério aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Essa sede que você tinha e tem de trabalhar, de crescer, da onde vem isso? Essa inspiração? Isso vem do meu pai. O meu pai era uma pessoa que ele saía 7 horas da manhã e chegava às 11 horas da noite. Era um homem extremamente trabalhador. Era um homem que só Deus. Então, assim, ele ensinou isso pra gente desde pequeno. E minha mãe também era a mesma pessoa. Então, e aí a gente aprendeu desde pequeno primeiro, que a honestidade é a base de qualquer coisa. E a segunda coisa é o trabalho. Então, não existe possibilidade hoje de você crescer na vida sem muito trabalho. Sem uma história de vida, sem você passar por maus bocados, sem você ter que passar processos para poder chegar em algum lugar na vida. Sim. E aí você saiu, você começou a ser comerciante. Continua aí um pouquinho. Tenho 20 anos hoje de comércio, 24 anos hoje de comércio. E engraçado que eu fui funcionário por muitos anos e hoje, graças a Deus, a gente tem mais ou menos umas 14 famílias que dependem da gente diretamente, fora os indiretos. Então, assim, a gente que era lá pequenininho, o auxiliar de serviços gerais, o catador de bolinha no Hotel do Frade, conseguiu construir uma empresa, e essa empresa hoje gera renda e emprego para as pessoas. Isso talvez seja o maior orgulho. E eu tenho uma família de mais 2 irmãos, que os dois seguiram os mesmos caminhos em ramos diferentes.
Então, assim, a gente é de uma família extremamente estruturada. A gente fala muito sobre processo aqui, né, Mayara? Uhum. Essa questão da gente ter que passar mesmo, né, pelas dificuldades, né, pela Essa é verdade, dor. é o nosso crescimento, né? Não tem como a gente crescer se a gente não passar por esses processos, né? Falo que são níveis, né? A gente nunca vai estar pleno, assim, sem passar por isso, né? Se a gente tá nesse ambiente, nesse movimento mesmo de buscar mais, então vai ser só os níveis que vão mudando. Você vai buscar, vai passando por um processo, Processo sobe mais um continua. nível, passa por outro, vai subindo. Até a gente chegar, não, agora realmente eu aprendi e hoje eu acredito assim que hoje, na posição que você tá, você consegue ensinar muitos que estão começando, né? Pela sua Sucesso deixa trajetória, rastro. pela sua trajetória, pelo que você já passou, você consegue ajudar outras pessoas com isso. Eu toda vez que vou fazer uma entrevista de trabalho, eu sempre falo para as pessoas que vão começar comigo, apesar que a minha gerente fez 10 anos esse ano lá comigo, mas eu sempre falo para as pessoas que vão trabalhar comigo, olha, isso aqui é uma fase da tua vida. Tente passar o mais rápido possível por essa fase e parta para outra. Porque não é os processos que a gente faz. Às vezes a gente vai conseguir alguma coisa mais rápido na vida quando a gente entende que a gente precisa encerrar aquele ciclo Sim. e começar um novo. A minha vida eu pensei muitas vezes e acabei demorando um pouco para encerrar um ciclo e começar um ciclo novo. E toda vez que eu encerrava um ciclo e começava um ciclo novo, esse ciclo novo me trazia muito mais frutos do que o ciclo anterior. Então essa questão eu sempre tento passar para as pessoas que começam a trabalhar com a gente lá, para as pessoas que estão perto de mim, e às vezes as pessoas chegam para pedir conselho e eu falo, cara, encerra o ciclo e vai para o próximo. Não adianta ficar sofrendo. Acredita em Deus, irmão? Então vai lá, porque o caminho número 1 é acreditar em Deus. Se você acredita em Deus e acredita em você, e não fica esperando o teu amiguinho ou o cara do lado dizer que vai dar certo, porque isso vai dizer que vai dar ruim. Não, e principalmente os que estão perto, né? Sempre aqueles que estão perto olham pra gente e falam assim, sonhador, vai dar tudo errado, isso daí não vai dar certo. Mas por quê? Porque quando a gente faz, a gente denuncia quem não faz. Quando a gente faz, quem não faz fica assim, nossa, mas ele conseguiu, né? Corajoso, aí que vai reconhecer. Mas até a gente passar pelo processo... E essa visão sua hoje é muito difícil a gente encontrar empresário, empreendedor que tem essa visão, né? Porque muitos eles querem prender o funcionário, quer o funcionário ali pro resto da vida. E não investe no crescimento, né? Falar isso aqui é temporário, eu invisto em você para você crescer. É porque eu acredito que justamente você passou por esse caminho, você teve sucesso, você conseguiu alcançar aquilo e você deseja isso para as pessoas também. Criou autoridade, né? Você criou autoridade. Vocês têm razão, é muito diferente. Às vezes a gente faz reunião lá, eu sento com todo mundo, eles vão falar, gente, eu já fiz isso. Eu já atendi cliente na ponta, eu sei o que é lidar com cliente, eu sei o que é lidar, eu sei o que é lidar, tá aqui chateado. Então, assim, o conselho que eu dou para as pessoas, tá chateado com o emprego, tá chateado com a vida, muda, troca. Agora não fica descontando essa revolta nos outros. Não adianta você para uma empresa hoje trabalhar e lá começar a quebrar tudo porque o teu patrão não é legal com você. Se o teu patrão não é legal com você, muda, vai para outro lugar, tenta outra coisa da vida. Agora a gente precisa seguir a vida. Porque às vezes... a pessoa tá ali, isso já aconteceu também comigo, questão de escolas, né? Você tá ali fazendo tudo certo. Caramba, eu tô fazendo tudo certo, eu chego no horário, mas não anda, a coisa não anda, não tô satisfeito, porque talvez o erro não esteja em você, é o caminho que tá errado. Você precisa recalcular a rota, né? Ir para outro caminho, que aí você, de repente, lá você encontra teu destino. É isso, Mayara? Uma dúvida que eu fiquei, que você falou que é comerciante, que é empresário. O que é? Qual o ramo que você hoje... Bom, eu tenho uma loja de material de construções ali no Bracuí, a Mix Casimar. Nós estamos lá há mais ou menos uns 24 anos. Mix Casimar. Então nós estamos lá há mais ou menos 24 anos. Então é só para você entender que uma empresa hoje com 24 anos no mercado não é fácil. A gente passa por muita... E antes disso eu trabalhei mais 18 anos na iniciativa privada. Então eu sempre brinco aí que como eu comecei a trabalhar ali com 8 para 9 anos, então eu já era para estar até se aposentando, mas não vou se aposentar. Mas é isso. E hoje você tá só nesse ramo do empreendedorismo? Pra gente que tá te conhecendo, gente, eu tô conhecendo o Leandro junto com vocês também, tô conhecendo um pouco da vida dele aqui. Fale um pouco mais, além do empreendedor Leandro. O que mais que você faz? Além do empreendedor Leandro, é o pai de família. É o esposo da Márcia, o pai da Isis. Então, assim, depois que a Isis nasceu, a vida mudou
completamente. Eu brinco que eu demorei muito para ter filho. Se eu pudesse ter, tinha tido antes, que é um amor que não tem caminho, é o cara que trata todo mundo direito, é um cara que aprendeu com o pai dele, que se a comunidade que está na sua volta vai bem, o seu comércio vai bem, a sua casa vai bem, a sua família vai bem. Então o Leandro é isso, o Leandro é aquele cara que, se não pode ajudar, ele também não atrapalha a vida de ninguém. E o que eu posso fazer ali para aquela comunidade que está em torno do meu comércio, em torno da minha vida ali melhorar, eu sempre faço. Mesmo às vezes tendo muita dificuldade, tendo muita ingratidão, mas a gente faz porque isso veio lá de berço. Meu pai sempre ensinava isso pra gente. Se as pessoas que estão na sua volta conseguem produzir, você também consegue produzir. Então a sua vida fica muito mais fácil quando está todo mundo na sua volta bem. Então se eu posso ajudar as pessoas que estão na minha volta ali, a gente sempre faz isso dentro das nossas possibilidades. E o que mais te motiva hoje é continuar a ajudar as pessoas, estar ajudando as pessoas hoje? É difícil falar, essa pergunta é uma pergunta difícil, porque como eu aprendi lá com o seu Branco, né, o seu Cirlei, e ele sempre falava isso, a gente faz isso não é por motivação ou por algum prêmio, a gente faz isso porque a gente aprendeu a ser assim. Eu aprendi a ver meu pai tirar a brusa do corpo dele e dar para alguém, bastava contar uma história mais triste para ele. Então assim, essa questão, essa responsabilidade social que a gente ganhou de berço. Ela foi nos ensinada de uma forma tão humilde, que ela foi ensinada para que a gente nunca tente nada em troca daquilo. Então, assim, o meu único comprometimento social é essa questão de que eu entendo hoje, se as pessoas que estão na minha volta, se as associações de moradores, se as ONGs, se as igrejas estão bem, provavelmente o meu comércio vai bem, o meu bairro vai bem, eu vou ter menos risco de pegar meu carro, sair na esquina e ter uma arma apontada na minha cara para ser assaltado ou qualquer outra coisa. Então eu acho que o problema social da região, ele tem que ser nosso também, ele tem que passar por nós. Então não adianta só colocar a culpa de todo mundo. Então o que eu faço para tentar ajudar nisso? Eu sempre brinco aqui, a gente está num programa cristão, brinco não, é uma coisa muito séria. Eu acho que é muito difícil alguém de alguma religião que me peça uma ajuda e eu não faço uma força de ajudar, porque eu entendo a importância que tem as igrejas. Eu acho que se os nossos governantes entendessem a importância que tem as igrejas no entorno, o tamanho do trabalho social, o tamanho de tudo, eu acho que a gente teria um país muito melhor. Você está falando aí nessa questão de ajudar. O meu esposo faz parte de um grupo de ação social sem vínculo político nenhum. É chamado de QTF, quem tem trabalho tem força. E assim, eu às vezes estou em casa e falo assim, hoje a gente vai sair, não, hoje eu tenho que pegar uma cadeira de roda e levar lá não sei onde, eu tenho que ir lá no Recreio pegar o pão, porque a padaria lá, o dono da padaria deu um saco de pão. E como é bom, né, ajudar as outras pessoas, salvar vidas, porque projetos sociais ou essa simples ajuda, elas salvam vidas. E às vezes a gente não se dá conta de como isso é importante, né? Essas ações que você está comentando aí, não só de igrejas, mas ações mesmo particulares como essa que eu estou citando aqui, de pessoas que querem se unir para poder ajudar o próximo, porque como você falou, uma vida que você consegue tirar do crime, né, como aconteceu agora aí no Rio de Janeiro, 100 e poucas, e tudo jovens, né, tudo morrendo, né, uma vida dessa que você salva, meu Deus, é uma família, né, um exemplo que a gente tem para contar aqui, porque os exemplos arrastam, né, Leandro? Exatamente. Os exemplos arrastam. Às vezes a gente entra em umas situações um pouco mais carentes, assim, não justifica, eu acho que cada um é responsável pela sua decisão, isso é fato, mas que o meio contribui. Eu cansei de visitar casas de pessoas que você fala assim, cara, como é que essa criança vai virar alguém na vida? De que forma que ela vai chegar lá? Não tem esgoto tratado, não tem comida, o pai é alcoólatra, a mãe é drogada, e aí você fala, como é que essa criança chega lá? Então esses problemas sociais a gente precisa ver mais a fundo. Sim. Claro que as pessoas são responsáveis pelos seus atos, mas a gente precisa realmente ter um cuidado muito maior com essas questões. É com a história de vida de cada um, né? Eu acho que é isso que realmente funciona, eu acho que é isso que realmente dá certo, é a gente ter o cuidado e o carinho de poder ajudar quando tem que ajudar. É de olhar aquilo e falar, opa, eu preciso dar uma intervida aqui, eu não sei se vai dar certo, mas preciso, até porque as pessoas no final, elas também são muito ingratas. E aí tem um problema, que às vezes você ajuda, tem uma coisa às vezes é questão do interesse, né? Exatamente, aí tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, e aprendi de novo com meu pai. O meu pai era aquele cara que às vezes as pessoas, ele ajudava, as pessoas faziam covardia com ele falava para mim, Leandro, vamos continuar ajudando, ele não sabe o que está fazendo. É sobre eles, né? É sobre eles, não é sobre nós. Eu falei, então tá bom, então vamos, pai, eu sei que o senhor quer. E
Como você está falando aí dessa sua experiência que você teve na política, né? Tem em função do seu pai. Você acredita que a política ainda pode ser feita com propósito e empatia, com seriedade? Então, Cleide, assim, vendo a questão da política dentro lá com a questão do meu pai, que foi um homem extremamente honesto, extremamente correto, e a gente vê o quanto é difícil fazer política séria no país. E outra coisa, a culpa, às vezes o eleitor está com essa mania de ficar apontando o dedo o político. Mas o eleitor precisa fazer um exame de consciência urgente. Gente, próximas eleições está chegando. Não venda o seu voto, não aceite aqueles R$ 100 que vem toda a eleição. Então, assim, olhe os candidatos, estude, porque é ali que vai mudar a sua vida ou não. Não adianta, a política ela interfere em tudo na vida da gente. Então, assim, eu ainda tenho um sonho, Cleide, de que a política no país ela vai mudar, vai ser uma política mais séria, uma política que realmente pense no benefício das pessoas, porque o problema é que quando você vai para a rua, você foi candidata, você sabe disso, quando você vai para a rua, o eleitor está preocupado com ele e não com o todo. E aí o político passa a preocupar com ele. É como é que eu vou passar ele na frente da fila do exame, como é que eu vou resolver a vida dele para garantir aquele voto, para poder me perpetuar aqui no poder e continuar fazendo as coisas. Então, assim, eu ainda acredito que dá para mudar, eu ainda acredito que dá para fazer uma política um pouco mais séria, mas precisa de uma mudança, eu acho, de consciência, uma mudança cultural, e isso demora, porque mudança cultural demora um pouco mais. Demora. E quando você fala, né, da gente, dessa troca de favores, você deixa de pensar no coletivo. E aí deixa em prejuízo o coletivo, que você faz para um e depois dos 4 anos, vai fazer para quem? Né? Porque às vezes a pessoa que tem essa boa intenção, esse propósito, né, nem intenção, que de boa intenção tá cheio, né? É a questão do propósito, de querer ajudar pessoas. Então, às vezes você acaba perdendo um bom candidato por conta dos interesses próprios. E aí fica 4 anos aí batendo cabeça, né? E às vezes a gente tem as nossas dificuldades, mas graças a Deus a gente ainda consegue fazer uma coisa ou outra, né, Mayara? Mas e quem não tem? E quem depende de políticas públicas? É isso que a gente tem que pensar também, né? Hoje as pessoas elas olham para elas mesmas, né? Não pensa, igual você falou, ali político que é momentâneo. Você vai lá, vai passar na frente para conseguir aquilo, vai ter os seus R$ 100 lá para vender seu voto e depois, né? E se precisar de alguma coisa, como que vai fazer, né? E se eu acredito, se começou dessa forma, né? Já no errado, né? Comprando voto, fazendo isso, lá na frente vai ser muito pior, né? Você já começa de uma forma errada, porque na frente você vai continuar fazendo essas coisas erradas, né? Se a gente pensa nisso, né? Quem começa na política desse jeito, vai piorar só depois. Mas você falou um negócio, eu lembrei aqui uma situação. Continuando a tua resposta, eu ainda acredito no povo brasileiro. Eu ainda acredito no Brasil. País extremamente rico. Um país de um povo que não tem igual no mundo. E olha que eu trabalhei no Hotel do Frade, que eu lidava com todas as culturas do mundo. Todas. Não tem cultura igual a do Brasil. O povo brasileiro é um povo acolhedor. Isso eu falo porque as próprias pessoas que vinham de fora, elas ficavam assim maravilhadas. É um país extremamente rico, é um país extremamente de gente honesta ainda, mas que precisa ter uma mudança cultural nessas questões. Uma liderança precisa também ter boa, uma liderança né? boa. A gente discute hoje, mas a gente só discute o mesmo. A gente não está discutindo diferente mais, a gente só discute o mesmo. Então a gente precisa aí, talvez, ter trabalhos um pouco mais voltado para essa questão, e o povo precisa entender o poder que ele tem na mão e o que é o Brasil. A partir do momento que o povo entender o que é o Brasil, acho que nós vamos ter a melhor nação do mundo. Não, Leandro, e você, a gente está falando de Brasil, mas para Angra, olha as comunidades que a gente tem em Angra, quilombola, indígena, caiçara, olha o tanto de diversidade que a gente tem aqui. 365 ilhas, né, um paraíso ambiental e um povo acolhedor. Então, assim, o Brasil tem a beleza natural, um povo que quer trabalhar, tem muita gente querendo trabalhar, a gente sabe que tem muita gente enrolando, mas tem muita gente que quer trabalhar, muitas famílias aí que pensam ainda, né, que tem sonhos para os seus filhos, e só que a gente está precisando de uma liderança, de uma mudança de mentalidade aí para poder encontrar esse caminho, né? A gente está comentando um pouquinho aqui sobre política porque o Leandro foi presidente do PSD. E nessa época eu fui candidata.
E assim, foi um prazer imenso, porque é muito difícil a gente ter um presidente, principalmente mulheres na política, que sejam respeitadas, ouvidas. Então a gente está trazendo esse assunto aqui, né, esse momento político aí do Leandro, porque o Leandro foi assim uma pessoa dentro da política muito respeitada, dentro do partido do PSD e dentro da política de Angra muito respeitada. Então por isso que a gente está citando aqui. Leandro, o que você aprendeu, né, desse outro lado aí da política, né, que teve lá dentro? O que você aprendeu? Qual que é a visão que você teve, que a gente que está fora, que a gente nem sonha em saber? Gente, imagina uma pessoa que começa um projeto político na cidade do nada, só com sonho. Então a gente começou lá o PSD com sonho. Veio o Dinda, veio o Lucas, veio o Dudu do Turismo, foi eleito, meu pai foi eleito, veio o Cleide. E eu acho que eu consegui uma proeza ali eu consegui uma proeza. O meu pai e o Dudu viraram vereadores e o restante do grupo político virou todo mundo meu amigo. Sim. E na política construir amigos é muito difícil. Que a partir do momento que você vai para a vida pública, que você coloca o teu nome, você consegue muito mais inimigos. As pessoas viram inimigo de vocês a troco de nada. Eu tenho uns inimigos hoje na vida que se você me pergunta, Leandro, o que você fez para essas pessoas? Nada. Foi o simples fato de ter tentado mudar alguma coisa. Foi o simples fato de ter montado um grupo político sozinho que eu falo assim, sozinho, com a ajuda dos candidatos que estavam no partido, mas quando a gente fala sozinho, esse grupo político ele não era nem oposição, nem situação. A gente foi lá para cara e coragem e tivemos 10 mil votos na cidade. Foi. Então, ali a gente viu que a coisa era muito diferente. Então, qual é a dificuldade de fazer política? Primeiro é as pessoas. Montar grupo político na cidade é extremamente difícil. Conseguir construir amigos dentro da política é mais difícil ainda. E essa questão da tua vida, sair da sua vida privada e ela virar pública. E as pessoas são extremamente maldosas. As pessoas ficam na rua inventando coisas de você que você nem imagina. E assim, o Leandro de comerciante a empreendedor e ainda teve essa ousadia de tirar, né, de viver esse propósito de tentar mover algo diferente na política, porque você percebeu que a política é muito importante, né, principalmente para aqueles que são mais necessitados. Todos nós somos, mas tem aqueles que necessitam muito mais, né? E mais uma vez, essa questão da questão política, isso veio lá do Seu Branco. O Seu Branco era um cara que começou a trabalhar na usina nuclear como operador de posto de gasolina de bomba. Ele fez o Telecurso 2000, foi crescendo, saiu de lá como técnico em orçamento, mas ele era um cara extremamente inteligente, extremamente... ele tinha um amor por essa questão de entender que dentro da política ele conseguiria mudar alguma coisa, dentro do volta dele, que a gente foi vendo isso desde pequeno e acabou tendo esse amor e essa vontade pela política. A política nossa sempre foi de sonho, de melhorar a vida da população que estava em volta de você. Então isso era um sonho lá do meu pai, que acabou levando a família, porque como eu vivia muito perto ali, acabou levando a família. E era essa pergunta que eu ia fazer para você. Se você buscasse agora uma palavra que definisse seu pai, o Branco, o senhor Branco, qual a palavra que você escolheria? Vai ser difícil, porque acho que meu pai, ele foi tudo na vida. Uma pessoa que, ele sempre falava isso, ele saiu lá do Ariró, dormia na esteira, casa de estuque, e ele conseguiu construir um legado na cidade. Ele conseguiu se eleger vereador com pouco recurso, conseguiu manter ali as raízes dele. Ele sempre falava com a gente muito, ele falava, você acha mesmo, Leandro, que eu vou fazer alguma coisa errada? Se eu não fiz até agora, com 60 e poucos anos, eu vou fazer agora no final da minha vida? Ou nada, continuou andando de ônibus, continuou trabalhando, continuou mostrando até as pessoas, no período que ele estava muito doente, que as pessoas faziam covardias com ele não replicava aquilo. Então assim, meu pai foi uma pessoa realmente que deixou uma história, um legado, deixou 3 filhos, enfim, todo mundo muito bem criado, todo mundo muito bem decidido na vida. Era um cara que amava a família, era um cara, então assim, extremamente... É difícil falar do meu pai, é muito difícil. E é muito nobre da sua parte você transformar a memória em missão, porque é o que você está fazendo. Você tem toda essa memória, esses exemplos do seu pai, e você está trazendo isso para a sua vida agora, todos esses ensinamentos, né? Eu acho que
a importância dos nossos exemplos na vida dos nossos filhos é isso, é o legado, é o que você falou. O que que meu filho, quando eu não estiver aqui, como meu filho vai lembrar de mim? O que que ele aprendeu? Então você está transformando toda essa memória já numa missão de vida aí. O meu pai, ele lutou contra uma doença extremamente difícil, extremamente difícil. O final foi muito difícil para ele. Mas eu lembro dele deitado na cama do hospital, com muita dificuldade de falar, chamava a gente para falar no ouvido dele. Leandro, vê isso, vê aquilo, mas não era para ele. Era preocupado com as pessoas que de alguma forma ele precisava ainda ajudar e resolver a vida dessas pessoas. Então, assim, Era dele mesmo. Era dele mesmo, não tem jeito. E esse legado a gente vai levar para a vida. E eu sempre falo isso, o que eu puder levar de legado dele, eu irei levar. As pessoas querendo ou não querendo, eu fui criado por um cara extremamente honesto, um cara extremamente preocupado com as questões sociais na sua volta, e um cara que saiu do nada, porque meu pai saiu do nada, meu pai era agricultor, ele contava essas histórias pra gente, que ele trabalhou na antiga Barbará, arrancando eucalipto nas costas, e teve uma história de vida que muita gente vai lembrar. Então hoje, na região que a gente vive, que todo mundo chega lá e pergunta quem é seu branco, todo mundo vai ter uma história, todo mundo vai ter uma questão. Então, assim, se eu conseguir ser um terçozinho do que ele foi na vida dele, para mim a minha vida já valeu a pena, porque já tá sendo, né? ele e a minha mãe, graças a Deus, são pessoas assim. Eu perdi a minha mãe muito novo, eu tinha 19 anos quando perdi minha mãe, mas é uma história, e se as pessoas me perguntarem hoje, eu vou sempre dizer, honre pai e mãe. A vida é um piscar de olhos. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 19 anos. Eu perdi meu pai com 46. Se vocês me perguntarem, Leandro, esses 20 anos você viveu com seu pai? Eu vou dizer o seguinte, olha, eu pisquei o olho e ele se foi. Eu pisquei o olho e ele se foi. E daqui a pouco a gente vai piscar e quem vai ser nós. Então, não leve essas coisas para a vida de vocês. É bíblico. Honre pai e mãe de vocês. O que vocês puderem fazer hoje, faça. E se não for pai e mãe, se tiver alguém que vocês gostem, procure e converse. Porque depois que vai e fecha o olho, não tem mais jeito. É isso. Verdade. E como que, você falando aqui do seu pai, como que você lida com essa responsabilidade de carregar o sobrenome do seu pai? Que tem tanto peso aqui, né, na história de Angra dos Reis. Eu acho bom, se você me perguntar. Porque é bom você carregar o sobrenome de alguém que só fez bem para os outros. Então, assim, isso é uma coisa que eu levo para a vida com muita tranquilidade. A minha maior responsabilidade, volto a dizer para vocês, é tentar ser 10% do que ele foi. Que eu acho que essa é a grande responsabilidade, porque às vezes as pessoas esperam isso de você. E eu sempre na política, a Cleide sabe disso, eu sempre falava isso. Gente, não confunda o meu CPF com o do meu pai. Ele tem as opiniões dele, eu tenho as minhas. Às vezes a gente tinha ali as pessoas, não, Leandro, mas você vai beneficiar o seu pai. Eu falei, se eu fizer isso, ele me pega. Cleide sabe disso, tem várias reuniões com a gente lá. Ele jamais, eu era presidente do partido, tinha o meu pai candidato, e ele jamais aceitou que eu beneficiasse ele em qualquer coisa. Pelo contrário. Ele sempre falava, não, Leandro, divide entre todo mundo. Lembra do fundo partidário? Eu falei, Leandro, eu não preciso de fundo partidário. Divide entre os outros candidatos. Porque se os outros candidatos não chegar, a gente não chega. Então, isso era dele. Isso era dele. Ele não tinha essa ambição de poder, de tudo por tudo. Era um cara extremamente humilde. E na última eleição a gente falava assim, vai ter muita gente sentindo saudade do Leandro como presidente, porque... tem que ter muita resiliência na política, tem que ter muita paciência, porque é muita gente que está ali com interesse próprio, né? E mulheres sofrem muito também, e eu tive o prazer, assim, tive uma honra de estar nesse lugar onde o Leandro foi presidente. Foi muito bom. E, Leandro, o que o Leandro cidadão, amigo e filho, tem em comum com o Leandro que vê a política? Eu tento não separar, sabe? Eu acho que a política ela virou tão marketing, tão falsidade, tão... Eu sou a mesma pessoa em qualquer lugar, Cleide. Às vezes eu tenho um problema que sou dislexo, eu já falei isso aqui. Então o dislexo ele só enxerga para frente, ele não enxerga para o lado. Então, vira e mexe, todo mundo me dá um esporro na rua. Passei do seu lado, não falou comigo, não sei o que, isso, aquilo, outro. Mas poucas pessoas sabem disso. Mas o Leandro é o Leandro, tanto político, a única questão que a política realmente incomoda é a partir do momento que começam os ataques infundáveis contra a sua família, contra a sua honra. Então, assim, é um meio muito difícil de lidar.
E é um meio extremamente machista, Cleide. Ainda bem, eu estou aqui num podcast de mulheres, entrem para a política, mulheres, porque são vocês que cuidam das coisas. Porque é um meio extremamente machista, é um meio extremamente difícil de lidar, e tem pessoas que vão vender alma para o diabo para poder chegar ao poder. E se eu tiver que negociar a minha honestidade, o meu caráter e aquilo que eu aprendi, os legados, para ser alguma coisa na política, eu não serei nada. Continuarei sendo o Leandro empresário, o Leandro que tem a filha, o Leandro que cuida das coisas e das pessoas na minha volta. Eu, graças a Deus, hoje a gente conseguiu uma estabilidade um pouco melhor, que não vai fazer tanta diferença. Claro que a gente sempre quer ajudar, e o meio para ajudar é essa questão, mas eu posso dizer, tive muitos inimigos na política, mas construí muitos amigos. Cleide, você é uma dessas, você sabe disso, o Lucas, o Dindo, o Gustavo, o Léo, o próprio Dudu lá. Então, assim, eu, graças a Deus, diferente de muita gente, eu tento ser o mesmo Leandro. Tem coisa na vida que a gente não negocia. Então, essas coisas eu não costumo negociar. E o que eu vejo, Leandro, te conhecendo agora, você viu a política aí como uma porta maior para ajudar mais pessoas, além do Leandro empresário, né? Que ali você é limitado para ajudar uma quantidade de pessoas, né? E na política ali você consegue acessar e ajudar outras pessoas. E o que eu vejo em você entendeu o princípio da prosperidade e da abundância. Hoje eu trabalho com finanças, eu sou mentora de finanças. E o que eu ensino é isso, porque muitas pessoas elas querem para elas, né? Hoje a gente vê os políticos muitos entrando na política pensando somente no financeiro para eles, né? E você já com essa visão, quando entrou carregando o legado do seu pai, o que eu consigo ver é isso, é para mim, através de mim. Entendeu? Precisa ser o canal, né? Você precisa ser o canal para abençoar essas outras pessoas. Eu vou dar um exemplo e vou contar isso agora em primeira mão para vocês entenderem uma coisa, o que é esse caminho de você ser a ponte. A gente passou por uma enchente no Bracuí, uma enchente devastadora, onde quem tinha quase nada perdeu tudo que tinha. No dia seguinte, quando eu acordei, durante a madrugada, eu liguei para o então candidato a prefeito, que era o Ferretti, falei, Ferretti, a coisa aqui foi extremamente complicada. Ele falou assim, não, Leandro, eu já estou com a Defesa Civil, já estou vendo. Eu falei, cara, você não está entendendo. A Defesa Civil não vai dar conta. Nós estamos com um bairro com mais de 70% debaixo d'água e água na janela. E no dia seguinte eu liguei para o deputado, que é amigo meu, Jorge, e mandou caminhão limpar a fossa, mandou não sei o que, assim, poucas pessoas sabem disso. E nesse dia as pessoas estavam lá, meu pai estava doente, muito doente nessa época, e as pessoas estavam lá acabando com a vida dele, enquanto isso nos bastidores nós estávamos trabalhando. E foi a política que me trouxe isso. O deputado do Rio de Janeiro atendeu meu telefone, não foi porque o Leandro sempre foi muito justo com ele. O Ferretti, que era então candidato a prefeito, também atendeu o nosso telefone, porque a gente nunca ligou para esses caras para pedir alguma coisa pessoal pra gente. E foi um momento extremamente difícil. E quando chegou lá um caminhão limpa-fossa, que a gente ia para casa das pessoas, que aquelas fossas estavam tudo explodindo para tudo quanto é lado, e aquele caminhão começou a ajudar, a gente falou, é aqui que faz a diferença. Aqui que vale a pena você estar, às vezes, nesse meio e ter esses contatos. Então, assim, e mesmo assim as pessoas não estavam satisfeitas. As pessoas achavam, por exemplo, eu fui limpar o depósito da minha loja uma semana depois. Não teve uma pessoa, um cliente meu, naquele dia que entrou, minha esposa estava lá comigo, que entrou na minha loja. O cara vem e fala, Leandro, eu perdi tudo, me arruma uma vassoura, um rodo, não sei o quê, que eu volto aqui para te pagar. Eu falava, não, cara, você não vai voltar aqui para me pagar. Você está aqui há 10 anos comprando comigo aqui. Como é que agora que você está precisando eu vou ter a coragem? E naquele dia todo mundo que entra, porque acontece, meu depósito foi extremamente atingido, meu irmão também perdeu muita coisa, mas a minha loja, por ficar no alto, ela não foi atingida. Então, assim, se preservou muita coisa. Mas eu olhava para a Márcia e falava assim, cara, eu não tenho como cobrar dessas pessoas. Como é que eu vou cobrar dessas pessoas? Eu estou andando. Eu consegui ir na casa do meu irmão uma semana, 3 dias depois, a água tinha passado pelo teto, ele sentado no chão falando, Leandro, eu não consigo mais levantar. Aí eu peguei ele pela mão, tirei ele do chão e falei assim, cara, você saiu do nada, como é que você não vai conseguir levantar? E aí eu volto a dizer, quando você faz o bem para as pessoas, esse bem retorna para você. Você planta e você colhe. O meu irmão 30 dias... Deus honra, né? Meu irmão 30 dias depois estava com a casa montada. Pergunta se ele gastou 1 centavo. Os fornecedores dele pagou.
Eu falava para as pessoas, cara, eu não perdi nada, tive um prejuízo que eu não perdi nada, mas ali você viu o quanto é importante você estar nesse meio. E eu não precisei divulgar isso, eu jamais ia divulgar uma coisa dessa. Mas foi tanta covardia que a gente viu naquela situação que eu falei, cara, e foi muito difícil. Você vê, e eu falo para as pessoas, a vida, ela é muito complicada. Hoje, eu estou sentado aqui conversando com vocês. Amanhã eu não sou ninguém. Foi uma enchente de, sei lá, o Hudson estava lá, conviveu isso. Foi 8 horas de chuva, as pessoas perderam tudo. Foi cenário de guerra. E aí eu até falei isso, teve uma situação que me chamou muita atenção. Eu vi pessoas que tinham uma condição de vida legal pedindo quentinha para comer. Mas você também faz sentido para você que muitas pessoas que viveram isso, hoje elas perguntam, né? A gente olha e fala assim, nossa, o quanto elas aprenderam. Algumas não, mas a maioria. O quanto elas aprenderam com todos esses desafios, né? Você é uma dessas pessoas. E o quanto uma pessoa faz a diferença no meio disso tudo. Porque essa força que você tem é através de você e para além de você. Vai um dando a mão, né, para o outro e vão se ajudando. E quando você olha, você está lá e está todo mundo já tomando um rumo. Né? E a força de ressignificar a vida. Isso é muito importante. Leandro, a gente está chegando no final. Bom que se a gente pudesse ficar mais tempo, mas nosso tempo está acabando. Foi maravilhosa a nossa conversa. E eu acho que quem está em casa aprendeu muito. Né? Você, o Leandro, aquele menino que desde 9 anos trabalhando lá no hotel, ninguém conhece os bastidores da vida, né? Quando olha e fala, nossa, ele deu sorte, Leandro é um menino de sorte, mas não sabe o que ele passou nos bastidores. E acho que você deixou aqui muitas lições para quem está em casa. Foi um prazer estar com você, sempre será. Essa mesa aqui está aberta quando você quiser voltar. E muito obrigada. Cleide, eu que agradeço. Mayara, mais uma vez, eu estou vendo você olhar com esse olhinho seu aí. E fica aqui o último recado para você que está passando alguma dificuldade da vida, achando que a coisa está ruim. Cara, não desiste não, continua. Essa semana eu estava com uma situação, aí eu falei com a minha esposa, não, eu vou resolver, eu sempre resolvo. Então assim, gente, se você não tem força para resolver, pede para Deus, ora que as coisas vão acontecer. Através da oração a gente move montanhas. Então é só acreditar em você. Então, assim, eu falo para vocês que eu tive muitas coisas na vida e sempre resolvi. E sempre saí maior do que entrei. Então, é isso. Que bom, tá vendo? Quando você vê aquele silêncio que parece que nada está acontecendo, é Deus trabalhando. Calma, as coisas vão acontecer. Mas para tudo há um tempo, né, Leandro? Amém. Obrigada, Leandro. Hoje, como é que se as pessoas quiserem conversar com você, elas podem te achar onde? Tem Instagram, a sua loja... Como é que as pessoas falam assim, eu gostei desse cara, eu quero bater um papo com ele? Gente, tem as minhas redes sociais lá, eu tenho Instagram, tá Leandro Pires 91 no Instagram. Tô lá na loja todos os dias. Fala então, o endereço aí, Leandro. Bracuí, rodovia Rio Santos, quilômetro 505,5, 300 metros antes do condomínio Bracuí. Mix Casimar, eu tô lá todos os dias. Se quiserem passar lá para tomar um café comigo. Outra coisa que eu aprendi com o seu Cirlei Jerônimo, que é meu pai o branco, é que a gente precisa aprender todo mundo. Então, todo mundo que chegar lá, Leandro, quero só tomar um café. Vamos tomar um café, vamos conversar. Se tem um cara que gosta de jogar a conversa fora, sou eu. É isso, gente. Chegamos ao final de mais um podcast de número 55. A sua presença é muito importante. Aperta o sininho aí no YouTube, seja um seguidor nosso. Siga a gente no Instagram, no Spotify, ouça lá no Spotify. E se você quiser também estar nessa mesa, é só entrar em contato com a gente. Vai lá no Instagram e manda uma mensagem pra gente, tá? Muito obrigada aqui à equipe do nosso estúdio, segundo piso do Angra Shopping. Uma equipe maravilhosa, um estúdio maravilhoso. Obrigada, Leandro, Mayara, que a gente está sempre junto aqui. E você que está em casa. Um beijo, até a próxima. Até a próxima.